Nós vamos começar o nosso culto de libertação, culto de sexta-feira. E eu quero pensar aqui inicialmente sobre o pecado, o cuidado com o pecado. Porque todos nós que estamos aqui, que somos crentes, que conhecemos a Deus, que conhecemos a Jesus, que temos a presença do Espírito Santo, apesar de tudo isso, nós ainda somos, vamos dizer assim, sujeitos a cair no pecado, né? E um texto que fala muito do meu coração, aqui em 2 Samuel 12, é um texto que fala sobre Davi. Então diz a palavra de Deus assim: e o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico possuía muitas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, e do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor, em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas, porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com espada dos filhos de Amon. Queridos, esse texto aqui é muito intrigante e interessante, porque ele mostra para nós a realidade. Maravilhoso da Bíblia é que a Bíblia não esconde nada, né? Os grandes heróis da fé, eles não apenas foram homens que tinham grandes virtudes espirituais, mas que também passaram por dificuldades e quedas espirituais. E Davi, um grande rei, um homem segundo o coração de Deus, ele acabou cometendo grave pecado, né? No qual ele matou, ele tramou uma situação para que o marido da mulher morresse, para que ele ficasse com a mulher e adulterasse com aquela mulher. E, irmãos, o que isso tem a ver conosco hoje? O que esse texto traz para nós hoje? Alguns conselhos práticos. Primeiro conselho prático: cuidado, porque o pecado, ele vai te pegar naquela uma situação na qual o seu coração se mostra inclinado a caminhar em direção a ela. Davi não adulterou com todas as mulheres do reino, foi com uma só. É uma mulher só, é uma situação só, que chamou a atenção do seu coração, e ele não vigiou. Nós precisamos vigiar, eu preciso vigiar, você precisa vigiar, todos nós precisamos vigiar, porque existe uma situação que muitas vezes é o nosso calcanhar de Aquiles. A expressão calcanhar de Aquiles representa o quê? Ponto fraco. Aquiles, ele era um guerreiro que todos que iam lutar contra ele eram vencidos em batalha, porque aparentemente ele não tinha ponto fraco, mas houve um arqueiro que conseguiu acertar uma flecha exatamente no calcanhar de Aquiles. Isso é uma história de lenda, né? É uma história, mas serve para mostrar que a pessoa, por mais perfeita que ela seja, existe um ponto fraco que pode ser explorado. E eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos: o inimigo, ele é especialista em explorar pontos fracos na nossa vida. Então, cuidado com o pecado.
Porque o pecado muitas vezes ele vai te assediar numa situação onde muitas vezes o seu coração já está inclinado para aquela situação. Segundo, muitas vezes nós podemos cair no pecado quando nos maravilhamos mais com as bênçãos e deixamos de nos preocupar em servir aquele que tem nos abençoado. Ficamos maravilhados com as bênçãos, ficamos assim impressionados com as bênçãos, queremos curtir a bênção, e aí por causa do apego à bênção, por causa do apego ao prazer que as bênçãos nos traz, nós esquecemos de servir aquele que nos abençoou. Quem que tem abençoado a sua vida aí? Fala bem alto, irmão. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele que tem te abençoado. O que você tem porque Ele te deu. As conquistas que chegaram na sua vida por quê? Porque do céu foi desejado que você conquistasse as bênçãos que você conquistou. Porque o Senhor abençoou, Ele estendeu a sua mão sobre a sua vida. Só que nós não podemos deixar que a bênção se torne um problema na nossa vida. Quando é que a bênção se torna um problema? Quando nós queremos ficar com a bênção e não queremos servir aquele que nos abençoa. Então Davi, a história diz que no ano em que os reis saem à guerra, Davi foi o único rei que quis ficar em casa, curtindo aquele palácio maravilhoso. Porque, irmãos, Davi, ele veio de uma realidade pobre, sim ou não? Ele veio de uma realidade de um lar onde as pessoas cuidavam de ovelhas. Era uma casa simples, era um lugar simples, mas graças ao agir de Deus na sua vida e ao plano que Deus tinha sobre ele, ele foi parar num palácio. E quando ele estava naquele palácio, naquele ano, ele quis ficar naquele palácio, ele quis curtir aquele palácio e deixou de dizer sim para Deus. No momento em que ele deveria ter dito sim, ele disse não, porque para ele era muito mais prazeroso curtir o palácio do que estar num campo de batalha servindo a Deus. Irmãos, quantas coisas são prazerosas na nossa vida, quantas coisas muitas vezes atraem o nosso coração e nos acomodam, nos paralisam espiritualmente. São bênçãos, muitas vezes até são bênçãos na nossa vida, mas a maneira como nós estamos lidando com aquilo está transformando aquela situação num problema. Por quê? Porque está tomando o nosso coração das mãos de Deus. Deus nos quer na presença dele, mas Ele não está conseguindo nos ter. Por quê? Porque a bênção muitas vezes está se tornando maior do que aquele que nos abençoou. Ser abençoado é bom, mas estar com Deus e servir a Deus tem que ser melhor ainda. Amém, igreja? Quando eu prefiro ficar em casa assistindo televisão ao estar na igreja, eu estou fazendo o que Davi fez. Quando eu prefiro fazer qualquer outra coisa do que estar na presença de Deus, eu estou fazendo o que Davi fez. Eu estou trocando Deus por alguma coisa. Eu estou trocando Deus por alguma coisa. Pensa bem nessa frase. Estou trocando Deus por alguma coisa. E nenhuma coisa nesse mundo se compara a Deus. Nada nesse mundo se compara ao valor da presença de Deus, ao servir ao Senhor. Então o pecado muitas vezes ele encontra espaço na nossa vida. Por quê? Porque o nosso coração está fascinado pelas coisas materiais que muitas vezes o próprio Deus nos deu para nos abençoar, para facilitar a nossa vida. Porque Deus nos abençoa para facilitar as coisas. Amém, irmãos? Deus te dá dinheiro porque Ele quer facilitar a sua vida, porque com o dinheiro fica mais fácil, sim ou não, Vitor? Mas você não pode adorar o dinheiro. Deus me deu dinheiro para abençoar a minha vida, para facilitar a minha vida, para que eu possa ter acesso às coisas que eu preciso. Mas agora que eu tenho dinheiro, eu não preciso orar. Agora que eu tenho dinheiro, eu não preciso estar na igreja, porque eu tenho dinheiro. Os irmãos conseguem entender o que eu quero dizer? Deus me deu a condição de ter um emprego maravilhoso, porque era um sonho meu ter um emprego maravilhoso, porque Ele queria facilitar a minha vida. Só que agora que eu tenho um emprego maravilhoso, eu não preciso mais orar, eu não preciso mais ouvir a palavra,
eu não preciso mais buscar a Deus. Quantos crentes estão vivendo assim hoje? A resposta é clara, é só a gente olhar para a quantidade de gente que tem na igreja. A gente consegue ter essa compreensão, porque são poucos que estão dizendo: vale a pena estar na presença de Deus, ainda que meu coração esteja querendo isso e isso. Eu vou nesse momento negar o que o meu coração quer, para dizer para Deus que estar com Ele é mais importante. Eu vou fazer com que o compromisso com Deus seja exaltado diante da minha experiência com o prazer que me agrada. Porque, irmãos, o mundo, ele tem muitos prazeres, sim ou não? Se a gente falar que o pecado não dá prazer, a gente é hipócrita. O pecado dá prazer sim, as coisas erradas dão prazer sim, porque senão não tinha gente caindo no pecado. Vocês concordam comigo? Se o pecado fosse ruim, fosse amargo, ninguém estaria pecando. Mas o pecado, ele não é amargo, ele é doce, só que ele é enganoso, né? Então nós precisamos pensar na questão do pecado. Então o pecado, primeiro, ele te seduz dentro de uma situação para o qual o seu coração está inclinado. E o coração de Davi estava inclinado para uma mulher. E a maioria dos homens, o ponto fraco deles é, muitas vezes, a atração por uma mulher. Outros por dinheiro, outros por poder. Enfim, cada um de nós tem que saber aonde está o nosso ponto fraco. Segundo, o coração de Davi acabou caindo no pecado porque ele se tornou mais materialista do que espiritual. Ele estava mais apegado às coisas materiais. Aquele homem que começou bem, dependendo de Deus, na batalha contra Golias, agora estava se apoiando no seu palácio. Mas, em terceiro lugar, a última situação que nós devemos atentar para a questão do pecado é que nós podemos fugir da condenação do pecado quando nós nos arrependemos, pedimos perdão para Deus, Ele nos perdoa. Amém, irmãos? Davi foi perdoado? Ele caiu com a mulher, mas ele foi perdoado. Amém? Se arrependeu, Deus perdoou, mas nós não conseguimos fugir das consequências. Aí entra uma outra situação. Quando você se arrepende e pede perdão, Deus te livra da condenação, Deus te perdoa, mas só que Ele diz: as consequências você vai ter que lidar com elas. E aí Davi experimentou perdas dentro da sua casa. Uma das coisas que foi perdida dentro da casa de Davi foi a paz entre os seus filhos. O ambiente se tornou um ambiente de guerra, sim ou não? Não tinha lá irmãos brigando contra irmãos, um irmão cometendo incesto com a própria irmã. Não teve um irmão que foi lá e estuprou, violentou sexualmente a sua meia-irmã. Adonias foi lá e violentou sexualmente a sua meia-irmã. E o seu irmão tinha cabelo comprido. Quantos lembram? Agora fugiu o nome dele aqui. Se irou contra Adonias e planejou a sua morte. Ou seja, houve incesto, pecado sexual. Mais adiante o irmão tirou a vida do outro irmão. As consequências, irmãos, do pecado são terríveis. Deus perdoa, mas as consequências, muitas vezes elas vão acontecer durante todo o trajetório da vida da pessoa que pecou. A gente tem que pensar na consequência. E as perdas, elas sempre serão proporcionais ao seu nível de autoridade. Primeiro, se você tem um nível de autoridade alto, elevado, as perdas serão no nível da autoridade que você tem. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que um crente, que ele não tem função nenhuma dentro da igreja. Ele é crente, aceitou Jesus,
ele cai no pecado de adultério. O reflexo disso na vida dele em relação às demais pessoas, às vezes vai ser muito pequeno, mas se um líder cai, é a mesma coisa, irmãos? O nível de influência é o mesmo? Não. Então sempre a gente tem que pensar muito nas consequências que nós temos que enfrentar com essa situação. Davi, ele teve que enfrentar essa situação, não teve como ele fugir dela, né? No momento em que ele estava curtindo o pecado, foi muito bom, foi prazeroso, mas depois aquele momento passou e vieram as consequências. Então essa palavra eu quero deixar como uma palavra de alerta para mim e para todos nós que estamos aqui, porque todos nós estamos num mundo de pecado, sim ou não? Estamos num mundo de pecado? Daqui a pouco, nessa segunda palavra que eu vou entrar exatamente um pouco dentro dessa situação, dessa influência desse mundo de pecado na nossa vida. Mas nós precisamos, como povo de Deus, entender que somos povo de Deus. Quem é povo de Deus aí? Então você tem que preservar isso, irmão. Você tem que preservar ser povo de Deus até o fim dos seus dias, até o fim da sua caminhada, né? Você tem uma aliança com Deus, Deus tem uma aliança com você. Então nesse momento fique em pé, vamos estar orando e começando esse culto, buscando a presença de Deus, buscando a face de Deus.